Glória a Deus, a paz, o nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, queridos irmãos. Esse é o culto do Espírito Santo e nós, com a ajuda de Deus, nós vamos estar falando algo da parte de Deus nesta noite, amém? Vamos estar orando, iniciando o culto em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, pedindo a Tua graça e a Tua ajuda, Senhor, que o Senhor seja comigo, que o Senhor seja com aqueles que vão acompanhar, meu Pai, que vão ver, que vão ouvir esse vídeo. Assim, meu Deus, seja conosco, dá-nos a Tua graça. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós vamos estar juntos meditando na palavra de Deus, que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o verso 33 e 34. Amém? Que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então Jesus, no Sermão da Montanha, Jesus começa a falar com a multidão ali de pessoas, instruindo e orientando como devia agir. E assim também serve para nós nos dias de hoje, essa palavra poderosa de Deus. Então Jesus fala assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar significa, na minha visão, se esforçar para entender, para conhecer alguma coisa ou alguém. Então ter um esforço, se dispor com toda a sua força, vigor, para conhecer, entender alguma coisa. Muito bem. Buscar o reino de Deus é tão necessário, com todo o nosso esforço, não é? Com toda a nossa dedicação, porque nós buscamos o reino de Deus, é conhecer a Deus, conhecer o Deus que nós servimos, nos aproximar dele e saber qual a vontade dele, qual o desejo dele, como ele gostaria que nós agíssemos diante dele em todas as situações. Então, quando nós buscamos o reino de Deus com toda a nossa força, nós nos aproximamos de Deus e o conhecemos melhor. Conhecemos esse Deus melhor, para que nós possamos servi-lo melhor também. E é muito fácil, né? A gente conhecer a vontade de Deus. Está na nossa mão. É a palavra de Deus. É através dessa palavra que está aqui em nossa mão, que é a Bíblia Sagrada, é que nós conhecemos o Deus que nós servimos. Começamos a colocar em prática as leituras, meditações, não é? A oração, e nós vamos conhecendo o Deus que nós servimos, como ele gostaria, como que ele gostaria que aqueles que o seguem o fizessem, não é? Conhecendo ele melhor para servi-lo melhor. É assim que Deus deseja que nós fazemos. Então, assim, depois ele fala assim que nós devemos buscar também a sua justiça. Da mesma forma, com todo esforço nosso, não é? Com toda a nossa dedicação, buscar a justiça de Deus. Ser justo tem duas maneiras. Essa justiça de Deus é ser justo para que Deus enxergue isso em nós. Não é que Deus olhe para nós e veja que nós estamos nos esforçando para buscar a justiça. Que justiça é essa?
colocando em prática os mandamentos e os ensinamentos de Deus. Colocando em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Nos desviando do aprendizado deste mundo. Desviando desse mundo que leva à perdição, que leva o homem a se corromper, mas conhecendo a palavra de Deus para que nós possamos ser justos, de acordo com a palavra de Deus. É isso, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, nós passamos a ser mais justos, apesar que Deus, ele é justo, ele é santo, ele é puro, é poderoso, e nós, por mais que nós nos esforçamos, vai ser pouco para ser justo, mas Deus, pelo menos, ele vai olhar, e pelo menos ele vai achar em nós um esforço muito grande, buscando essa justiça, buscando entender a Deus, buscando botar em prática a palavra de Deus, deixar os caminhos errados, as decisões erradas, o pecado, os desejos malignos, enfim, tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, a justiça de Deus, você vai buscar justamente quando você pratica essa justiça, quando você obedece o mandamento de Deus, o ensinamento de Deus, e se desvia dos caminhos deste mundo que leva à perdição. E mais também tem outra parte que quando para você ser justo, diante dos homens também, diante das situações que nos cercam todos os dias, e que nós precisamos tomar algumas decisões, e essas decisões já tem que ser justas, não pode ser injustas. Para isso nós precisamos ter o Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus, amado, então essas coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Muitas coisas, ou todas as coisas, como diz aqui, como o amor, a graça, a alegria, a paz, não é? A prosperidade. Tudo isso Deus acrescenta em nossa vida. Acrescenta também a presença do Espírito Santo. Acrescenta também os dons espirituais. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar, entender. Nos dá a sabedoria de Deus. Tudo isso Deus acrescenta na nossa vida. Tudo aquilo que nós queremos, nós desejamos, Deus vai acrescentando conforme nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Isso é muito interessante. Depois ele diz assim, para que essas coisas sejam acrescentadas, que ele fala aqui, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Precisamos conhecer o Deus, o Criador, para que nós possamos receber de Deus essas coisas que nós desejamos na nossa vida. Andar conforme a palavra de Deus, e Deus vai nos abençoando. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. É outra coisa também importante para nós. Quantas vezes as pessoas vão deitar e não conseguem dormir? Por quê? Porque ela tem uma situação para resolver no dia seguinte, e aquilo traz inquietação, ansiedade ao coração da pessoa, ela não consegue dormir. Não consegue dormir. Às vezes não consegue se alimentar bem, fica irritada com as pessoas que estão ao seu lado. Então, amado, Deus está falando assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, amado, Deus também acrescenta paz no nosso coração, segurança, confiança. E aí, mesmo que tenha alguma situação difícil para resolver amanhã, nós
vamos dormir em paz, vamos ter um bom sono. Por quê? Porque nós conhecemos um Deus, o Deus que nós servimos. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso para ir diante de nós e resolver aquela situação. E muitas vezes, amados, Deus, ele age, nós saímos de casa tão preocupados em resolver uma situação, mas quando nós chegamos lá, Deus já resolveu, já colocou a mão, já deu vitória, já tudo em paz, tudo resolvido. E não precisava ter perdido o sono. Então, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós dormimos tranquilo. Sabe por quê? Porque nós sabemos que o amanhã pertence a Deus. Deus cuida do dia da manhã, Deus cuida de nós no dia da manhã, Deus cuida da nossa família. Quando nós conhecemos a Deus, mas para que tenha esse conhecimento de Deus, tem que buscar o seu reino através da sua palavra. Tem que buscar ser justo, para que a gente tenha paz no coração, segurança em tudo que nós vamos fazer, não é? Se você é justo, você vai ter segurança em todas as decisões que você toma. Então isso é muito importante, amado. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, o conhecimento de Deus, buscar ser justo naquilo que você faz diante dos homens e diante de Deus principalmente, né? Se desviando do mal, se voltando a aplicar na palavra de Deus, ter amor no coração, não é? Ter bom senso, né? Em tudo que você vai fazer e decidir. Por isso, amado, a palavra de Deus nos orienta a isso. Dessa forma, Jesus falando para nós. Olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque se aplicar em conhecer a Deus. Busque se aplicar a ser justo, praticando a palavra de Deus, os seus mandamentos, e todas as coisas vão serem acrescentadas na sua vida. Vai ser acrescentado na minha vida. Basta se aplicar, agradar a Deus. É o que nós precisamos. Amém, amado? Que nós possamos ter essa busca com todo o nosso esforço, com todo o nosso vigor, com todo o nosso desejo do coração. Ainda que não chegamos ao ponto que Deus gostaria, mas pelo menos Ele vai enxergar um esforço muito grande da nossa parte. E assim, certamente vai agradar o coração de Deus. E Deus vai nos abençoar, vai nos fortalecer e vai nos dar a paz que nós precisamos. E tudo que for necessário na nossa vida, Ele vai acrescentar na minha vida e na tua vida. Amém, amados? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, a tua casa, que você haja na tua casa, com a tua família, com justiça. Você haja no seu emprego com justiça. Onde você estiver, que você possa agir com a justiça de Deus, conforme a orientação da palavra de Deus. Que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha bom senso para resolver tudo isso na direção do Espírito Santo de Deus. Assim você vai ter paz na tua vida sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja contigo, que você tenha uma noite de paz, uma semana abençoada. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, cuida do teu povo, da tua igreja, Senhor. Cuida das famílias. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim, Pai, nós encerramos aqui agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.